Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Infelizmente, meus irmãos, mais um escândalo vindo da Igreja da Alemanha. E o pior, permitido por um bispo católico. Uma política muçulmana da Alemanha recebeu comunhão em uma missa pelo dia do catolicismo alemão. Olha o absurdo, olha a profanação. Uma pessoa que não professa a fé ir numa missa e comungar normalmente. Novo escândalo e profanação na Alemanha. Uma política muçulmana, Muttern Aras, recebeu comunhão eucarística em uma missa celebrada por ocasião do dia do catolicismo alemão. A missa foi celebrada pelo bispo de Rothenburg-Stuttgart, Dom Gerhard Fürst. Segundo o Stuttgart Zeitung, no dia do catolicismo alemão celebrado ontem, quinta-feira, houve, obviamente, uma profanação eucarística deliberada que os bispos responsáveis permitiram. Ou seja, gente, o bispo, ele não pode permitir isso jamais. O bispo, ele é um defensor da fé católica. Ou seja, daí se relativiza, desqualificando a verdade e qualificando como se todas as religiões levassem à salvação. Se todas as religiões são boas, então, meus irmãos, para que existe religião? O presidente federal alemão Frank-Walter Steiner, primeiro-ministro Verde, Winfried Kretschmann participaram do evento que foi relativamente pouco frequentado em comparação com eventos anteriores. Na missa presidida pelo bispo Dom Gerhard Fürst, o presidente do parlamento Baden-Württemberg, Aras, muçulmana, recebeu a Sagrada Eucaristia, algo que do ponto de vista católico é puro sacrilégio. Não é de ponto de vista católico, é um puro sacrilégio. Os protestantes também podem ter recebido comunhão, embora Sabine Vogt, presidente sinodal estadual luterano, tenha mantido distância por respeito ao bispo. A Stuttgart Zeitung acrescenta: quando um participante perguntou na distribuição da hóstia se podia receber a comunhão como protestante, a senhora que distribuiu explicou: não sei, só sei que é o corpo de Cristo. Gente, aonde estão sendo formados essas pessoas? Ou seja, um bispo devidamente católico, o mínimo que ele deve fazer e falar numa celebração que tem pessoas que não são católicos é falar que a comunhão é para os católicos e aqueles católicos que podem receber. Não é simplesmente para os católicos todos, aqueles que estão em estado de graça que podem receber. É isso o ensinamento da igreja nos diz. O padre católico da cidade, Christian Hermes, que também participou do serviço litúrgico, apresentou uma declaração sobre a Eucaristia há algumas semanas, junto com seu colega protestante Soren Schilzig. Nela, ambos pediram aos líderes da igreja que permitissem a todos os cristãos a admissão permanentemente ao sacramento eucarístico. Ou seja, colocaram a Eucaristia num patamar que ela não merece. Porque rebaixaram ela a apenas um símbolo e não a verdade que se tem nela. Para eles é um símbolo apenas. Para nós é verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Tem que ser feito com piedade, com devoção, com respeito, com amor. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Eles também pediram aos líderes da igreja que os apoiassem nessa demanda. Enquanto o bispo luterano Frank Offred imediatamente deu sua aprovação, o bispo Fürst não deu seu apoio. O Dia Católico Alemão é uma celebração tradicional da Igreja Católica na Alemanha, na qual, entre outras questões, busca arrecadar fundos para as instituições de caridade. No entanto, a própria Conferência Episcopal Alemã reconheceu esse ano que os custos da organização dos eventos superam o dinheiro arrecadado. Ou seja, meus irmãos,
Nós temos aqui blasfêmia, profanação e um rebaixamento do valor da Eucaristia. A Eucaristia, para eles, se tornou algo banal, algo que pode ser recebido de qualquer maneira. A palavra de Deus é muito clara. Aquele que comunga em pecado, comunga a sua própria condenação. Se, meus irmãos, o Código de Direito Canônico, vou falar sobre os sacerdotes, eu já fiz um vídeo a respeito disso há algum tempo. Se o Código de Direito Canônico, número 908, vai dizer que um padre não pode concelebrar com uma igreja que não esteja em plena comunhão com a Santa Igreja Católica, porque é uma heresia e é caso até de excomunhão. Se um padre não pode concelebrar numa igreja protestante que não esteja em unidade, ou seja, se é protestante já não vai estar em unidade com a Santa Igreja. Pois bem, os leigos, meus irmãos, não podem comungar sem estar debaixo do que o catolicismo nos ensina. Rezemos muito pela Santa Igreja na Alemanha. Rezemos muito, 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 muito. Porque, meus irmãos, meus queridos, o cisma lá está se tornando cada vez mais inevitável. Porque eles não estão dando a mínima impressão que vão voltar atrás nas suas profanações, nas suas heresias. Infelizmente. Rezemos pela Santa Igreja, rezemos pelo Papa, rezemos pelos nossos bispos, rezemos por todos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.